Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Jorge Gama e esse vídeo é para tirar a dúvida do aluno Alisson Cunha sobre trabalho e energia. E esse vídeo vai ficar na playlist Dúvida dos Alunos. E como de costume, eu vou deixar a questão que o Alisson está com dúvida durante alguns segundos aqui no vídeo e também vou deixar um link na descrição do vídeo para você baixar a questão. Vamos lá? Antes de resolver a questão, eu vou fazer o seguinte. Eu vou trabalhar um pouco com a ideia do teorema da energia cinética, a partir da equação de Torricelli. Vamos lá? Para a gente entender melhor a dúvida de Alisson, vamos entender aqui o teorema da energia cinética, tá? Então eu considerei aqui uma pessoa empurrando um bloco que já tinha uma certa velocidade VO, velocidade inicial, e ao exercer essa força, vai ter uma variação na velocidade. Essa taxa de variação temporal da velocidade nós chamamos de aceleração. E eu vou ter uma nova velocidade que eu chamei de velocidade final, e vou considerar que essa força que está sendo aplicada é constante. Essa pessoa foi todo o tempo exercendo a mesma força, tá? Então, nós temos aqui um movimento uniformemente variado, um movimento retilíneo uniformemente variado. E do movimento retilíneo uniformemente variado, nós podemos lembrar de uma relação que eu faço entre velocidade inicial, velocidade final, aceleração e variação de espaço, que eu vou considerar aqui como D. E a equação que relaciona essas grandezas é a equação de Torricelli, tá? Que diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação de espaço. Observa que esse elemento aparece aqui na energia cinética. Existe uma energia associada à velocidade, associada ao movimento de um corpo. Essa energia é a energia cinética, que é massa, velocidade ao quadrado sobre 2. Calcular a energia que esse corpo possui devido à sua velocidade é por essa equação. Da mesma forma, como eu mudei a velocidade, quer dizer que ele adquiriu mais energia cinética. E a nova energia vai ser massa, velocidade ao quadrado sobre 2. E esse termo, velocidade ao quadrado da equação de Torricelli, já aparece aqui na energia cinética. Então, através desta equação, eu posso sim chegar a um teorema chamado de teorema da energia cinética. E observa que o que está faltando é esse fator massa sobre 2 aqui nessa equação. Está faltando massa sobre 2 aqui na velocidade final, no quadrado da velocidade final. Então, se eu tenho uma equação e eu multiplico todas as parcelas dessa equação por uma constante, eu não altero essa equação. Como assim, professor? Eu vou multiplicar essa equação por massa sobre 2, que vai ficar prontinho. Eu fiz só a multiplicação de m sobre 2 em todas as parcelas, tá? Continuando, eu poderia observar aqui que o 2 com 2 eu posso cancelar. Isso implica, como massa, velocidade ao quadrado sobre 2 é energia cinética, nesse caso é a energia cinética final, energia cinética que ele tem no final desse processo, tá? Massa, velocidade inicial ao quadrado sobre 2 é a energia cinética no início. Energia cinética inicial. Mais massa vezes aceleração. Alguém lembra da segunda lei de Newton, que diz que a massa vezes a aceleração de um sistema é a força resultante nesse sistema. Então, nós temos que massa vezes aceleração é força. E variação de espaço eu chamei aqui de D. Então, a distância que ele percorreu. Então, nós temos que a energia cinética final é igual à energia cinética inicial mais alguma coisa aqui. Pessoal, isso aqui é um acréscimo de energia? Você tinha uma energia inicial,
Você acrescentou essa energia, deu essa energia final. Então, F vezes D, força vezes deslocamento, você com certeza adicionou energia nesse sistema. E essa quantidade de energia que eu estou adicionando, com certeza é a quantidade de energia que eu perdi. Como assim, professor? Eu tenho que pensar sempre no princípio de conservação de energia. Se eu pensar no princípio de conservação de energia, eu sei que essa energia que foi introduzida nesse sistema saiu de algum lugar. Ou seja, alguma modalidade de energia está diminuindo e a outra modalidade de energia está aumentando. Isso é o princípio de conservação. A quantidade total de energia que nós temos no universo ela é constante, ela não muda. Então eu tenho aqui que uma energia que está sendo gasta é a energia química desse cidadão que está empurrando o bloco. Então nós temos aqui uma energia química sendo transformada em energia cinética, porque teve um aumento na energia cinética. Observa que essa equação nos diz o quê? Vamos lá? Vou jogar a energia cinética inicial para o primeiro membro. Energia cinética final menos energia cinética inicial igual a F vezes D. Observa que essa variação de energia cinética é proporcional ao esforço que eu fiz e à distância que eu empurrei esse objeto. Isso aqui é o nosso ganho de energia. Só poderia ser uma perda de energia? Poderia. O sistema poderia perder energia cinética. Tá? Então aqui ele ganhou energia cinética. Por quê? Porque a força que eu estou fazendo é no mesmo sentido do vetor velocidade. Então vamos dizer que o movimento, tá, seja nesse sentido. Olha só o sentido do movimento. E se eu fiz um esforço, eu apliquei uma força no sentido do deslocamento, eu vou ter um ganho, um aumento nessa energia cinética. Então aqui nós temos mais F vezes D. Um detalhe importante, tá? Esse F é a componente da força na direção do deslocamento. Então aqui eu poderia até chamar já de Fx. Fx multiplicado pelo deslocamento. Professor, esse Fx tem que ser na direção do deslocamento? Tem que ser. Ou no mesmo sentido, ou no sentido contrário. O problema é que eu só tenho F. E esse F está coincidindo com Fx. Muito cuidado com esse detalhe. Tem que ser essa força na direção do deslocamento. Ou no mesmo sentido, ou no sentido contrário. Tá? Se for no mesmo sentido, está aumentando a energia cinética. Se for no sentido contrário, está diminuindo a energia cinética. Se decidiram chamar isso de trabalho, aí é outra história. O que eu tenho que entender é que Fx vezes D é um acréscimo de energia cinética. Ou uma perda de energia cinética se eu estivesse empurrando no sentido contrário do movimento. Tá bom? Mas é possível estar empurrando no sentido contrário do movimento, ele está indo para um sentido e empurrando para o outro. Sim, seria um movimento retardado, você estaria diminuindo a velocidade. E diminuir a velocidade, com certeza, iria diminuir a energia cinética. Tá? Vamos considerar agora um corpo que está sendo puxado, mas olha só a corda, ela está inclinada. Então, esse cidadão que está puxando esse corpo, com certeza ele vai perder um pouco de energia. Ele vai transferir energia cinética para esse sistema. Vai começar aqui a aumentar a velocidade. Professor, essa força é mais conhecida como força de tração. Mas eu vou representar como F. Nós temos uma força F puxando aí esse bloco. Só que o que me interessa é só a força que faz um acréscimo de energia cinética, que é aquela força que é na mesma direção do movimento, ou no mesmo sentido, ou no sentido contrário. Então, esse F que está inclinado, ele vai ter duas componentes. Então, você vai pegar a regra da decomposição de vetores, que eu vou deixar um link no final do vídeo para direcionar você para um vídeo de decomposição de vetores, tá? Para você entender melhor essa decomposição. Vamos lá. Pronto. Eu peguei a contribuição dessa força F na horizontal e a contribuição dessa força F na vertical. Então, essa contribuição que ela tem para frente e para cima, eu vou chamar uma de Fx e a outra de Fy. E F eu vou desconsiderar. Porque ou eu trabalho com F, ou eu trabalho com as suas componentes.
E a resultante dessas duas é o F. Tá bom? Professor, essa força para frente faz aumentar a energia cinética? Faz. Se ela fosse para trás, ia diminuir a energia cinética. E se ela não for nem para frente e nem para trás, então ela não aumenta nem diminui a energia cinética. Logo, essa força não realiza trabalho. Cuidado com esse detalhe, tá bom? Essa força que é para cima, ela não está realizando trabalho, porque o movimento é perpendicular à direção dessa força, tá? Então, se é perpendicular e o cosseno de 90 eu sei que é zero, então com certeza aí o trabalho vai ser nulo. E no teorema que acabamos de ver, que a variação da energia cinética final, menos energia cinética inicial, igual a F vezes D, muito cuidado, porque esse F é a força resultante. E eu sei que essa força resultante é o somatório vetorial de todas as forças que estão envolvidas no sistema. Agora há pouco ficou mais simples porque era só uma força agindo, mas poderia acontecer de ter mais forças agindo, tá? Como assim, professor? Se você quiser incluir nesse sistema, nessa equação, a normal e o peso, bota o peso e a normal, eu sei que essas forças não estão realizando o trabalho. Mas se eu colocasse nessa equação, serviria, porque isso aqui é a força resultante. É a resultante de todas as forças que estão agindo nesse sistema. Logo, essa força resultante vezes D é o que nós chamamos de trabalho total, que é a soma do trabalho de todas as forças envolvidas. Trabalho 1, trabalho 2, trabalho 3, não importa. Só quer dizer que o senhor vai somar aí o trabalho de Fx, mais o trabalho de Fy, mais o trabalho de F? Não. Ou eu considero F, ou eu considero as componentes. Nesse caso aqui eu fiz as componentes, por quê? Porque só uma parcela dessa força é que realmente está introduzindo energia cinética nesse sistema. Só uma parcela da força é que realmente vai variar a energia cinética. Se eu calcular, então, o trabalho total, eu vou estar calculando a variação da energia cinética. Quanto que esse camarada perdeu de energia química para aparecer energia cinética nesse sistema, tá? E como é que eu faço isso, professor? Calculando o trabalho total. Que é o trabalho de todas as forças que estão ali, que é o trabalho de Fx mais o trabalho de Fy. Como eu sei que o Fy não está realizando trabalho, por quê? Porque realizar trabalho é dar energia cinética ou tirar energia cinética, e nesse caso ele não está fazendo nenhum dos dois, porque ele é para cima. Para dar energia cinética, mesmo sentido do deslocamento. Para tirar energia cinética, sentido contrário. E se não for nem a favor nem contra, então o trabalho é nulo. Então, eu já sei que o trabalho dessa força Fy será zero. Professor, então o trabalho total, nesse caso, será quem? Trabalho de Fx, que é o Fx multiplicado com o deslocamento. Só que às vezes ele não te dá esse Fx. Ele não te dá esse Fx, então você vai ter que calcular. E lá nesse vídeo de regra da decomposição, você vai ver que vai ser usado aqui uma razão trigonométrica para relacionar a hipotenusa com o cateto, que nesse caso está colado. É adjacente, né? E no caso de um cateto colado, eu uso cosseno. A razão trigonométrica entre cateto adjacente e hipotenusa é o cosseno. Em outras palavras, cosseno desse θ vai ser Fx dividido pela hipotenusa, que é F. Fazendo o meio pelos extremos, então nós temos que Fx vai ser igual a F vezes cosseno de θ. Substituindo, o trabalho total ficaria. Quem é Fx, professor? F vezes cosseno de θ, multiplicado com D, a distância aí que ele percorreu. Mas a ordem dos fatores não altera o produto. Então, ficaria que o trabalho total é igual a F vezes D vezes cosseno de θ. Então, muito cuidado. Quando você calcula o cosseno desse θ, o que você está calculando, multiplicando o cosseno de θ com F, é uma componente da força na direção do deslocamento. Perfeito? Então, seria esse o nosso trabalho total.
F vezes D vezes cosseno de θ. Lembrando que só está aparecendo esse cosseno porque cosseno vezes F é o Fx, que é o único que me interessa. É só aquele que está na mesma direção do deslocamento. Pode ser no mesmo sentido ou sentido contrário. Tá bom? Prontinho. E agora um exemplo que com certeza vai clarear toda essa situação e você vai conseguir resolver a questão da dúvida do Alisson Cunha. Vamos lá? Eu vou considerar uma força F com essa intensidade, com esse tamanho, tá bom? Olha só essa vertical que eu destaquei na cor vermelha. Para quê, professor? Você já vai entender. Dessas duas forças, professor, quem é maior? F1 ou F2? Claramente dá para ver que F1 é menor que F2. Mas eu botei aqui o centro de massa deles, ó, na mesma vertical. E também coloquei a extremidade desse vetor e a extremidade daquele vetor também na mesma vertical. Por quê? Eu sei que se você pegar a decomposição desses vetores, esse F1 vai ter um F1y e um F1x. Esse aqui vai ter um F2x e um F2y. Esse vetor, por ser maior, ele tem um maior Fy. Esse aqui é o Fy menor. Só que lembrem que se esses corpos estão se deslocando para a direita, vou considerar aqui uma mesma distância. Se ele se desloca daqui para cá e esse se desloca daqui para cá, a distância percorrida foi a mesma. Será que a força que está introduzindo energia cinética nesse sistema também é a mesma? É. Eles dois têm a mesma intensidade. O F2x é do mesmo tamanho de F1x. Isso quer dizer que o trabalho feito pela força F1, x, é igual ao trabalho feito pela força F2x. Aí eu pergunto, será que o trabalho realizado por F1 é igual ao trabalho realizado por F2, sendo que F2 é maior? Claro que o trabalho realizado é o mesmo. Como eu disse, o trabalho realizado, eu só considero aquela componente da força que realmente introduz energia cinética, que realmente está aumentando a velocidade do sistema. E a única força que está aumentando a velocidade do sistema é o F1x e o F2x. Logo, eles têm o mesmo trabalho. Quem, professor? O F1 e o F2. Porque as componentes deles que realmente realizam o trabalho são do mesmo tamanho. Então, por favor, se perguntarem sobre duas forças, quem realiza um maior trabalho, você vai ter que ir atrás da componente na direção do deslocamento. Se as componentes na direção do deslocamento forem do mesmo tamanho, então o trabalho realizado pelas duas forças são iguais. Então, nesse caso, trabalho 1 é igual ao trabalho 2. Eu acho que isso já ajuda muito a você entender a resposta, né, dessa questão da dúvida do Alisson. Vamos resolver a questão. No esquema da figura, uma mesma caixa é arrastada 3 vezes, ou seja, não são as 3 forças puxando a caixa ao mesmo tempo. A caixa foi arrastada 3 vezes. Então, nesse caso aí, nós vamos considerar, analisar cada força separada, tá bom? Então, vamos lá. Cuidado, as 3 forças não estão agindo ao mesmo tempo, tá? Lembra que no texto está dizendo que a caixa foi arrastada 3 vezes. Então, primeiro foi arrastada pela força F3, depois foi arrastada só pela força F2, depois foi arrastada só pela força F1, tá bom? E essa caixa foi arrastada do ponto A até o ponto P, segundo o texto, tá?
Vamos calcular primeiro o trabalho da força F3. Como a força F3 já é na mesma direção do deslocamento, ela já vai ser usada como a força que já está introduzindo energia cinética no sistema. Então, vai ser força F3 vezes essa distância. Esse é o trabalho pela força F3. Tudo bem? Vamos apagar o F3 e colocar agora o F2. Coloquei F2. Só que F2 tem uma parcela dessa força que não está realizando o trabalho. Tem uma parcela dessa força que não está introduzindo energia cinética no sistema, que é o F2Y. Olha a componente dessa força F2 na direção horizontal. Professor, ele está coincidindo com o F3. Exatamente. A componente dessa força que está introduzindo energia cinética no sistema é do mesmo tamanho de F3, tem a mesma intensidade, tá bom? Então, nesse caso, o trabalho da força F2, e como o deslocamento foi o mesmo, e F3 tem a mesma intensidade de F2x, eles têm o mesmo trabalho. E assim eu não preciso analisar a força F1. Vai ficar por conta de vocês, tá? Então a alternativa correta é a letra C, que diz que o trabalho realizado por essas três forças são iguais. Então até o próximo vídeo. E não esqueça aqui de assistir um vídeo sobre decomposição de vetores. Muito obrigado.